Opa, aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos teremos no dia 31 de março de 2024. Rodada muito completa hoje, né? Depois de ontem que a gente teve pouquíssimos jogos. Hoje muitos jogos, então é fácil se perder. A gente fez a nossa filtragem com as melhores opções para a gente trabalhar, baseado em números e estatísticas nos jogos de hoje. Ultimamente a NBA vem sendo bem under, então fica difícil a gente operar a favor de jogadores, a favor de equipes e coisas do tipo. Então a gente precisa tomar bastante cuidado. Porém, apesar desse cuidado e dessa noção de que o under vem acontecendo com maior frequência do que o normal, a gente ainda segue os números e estatísticas e em um momento tudo isso vai se estabilizar. Então, para cada jogo, a gente vai trazer aqui os nossos palpites e, mais do que isso, tentar passar por cima de algumas possibilidades que vão ter dentro de cada partida. Então já deixa o seu like, meta de 200 likes, se inscreve no canal, nosso grupo VIP aqui do lado, o menor preço do mercado, mais do que tipos exclusivas e cotas superiores. Lá você encontra nossos guias, e-books, muito conteúdo e material extra para você se tornar um apostador de alto nível. Aproveita essa oportunidade com 25% de desconto e por apenas R$60 vocês ficam com a gente nesse mês de março, abril, maio, junho e também garantem conteúdo exclusivo da pré-temporada 24-25. Começando aqui com Denver e Cavs, a gente tem os Nuggets como favorito hoje jogando em casa, um Cavs que piorou bastante recentemente, né? Nos últimos 6 jogos venceram apenas 2, mas a ausência do Donovan Mitchell começou a pesar com o tempo, ele voltou na última partida, eles venceram, mas ele ainda tá voltando de lesão, então até ele pegar um bom ritmo deve demorar. O Denver jogou sem o Jamal Murray a última partida e caso ele não jogue hoje mais uma vez, acredito que o handicap positivo dos Cavs seja o melhor a se fazer. Caso o Jamal Murray esteja em quadra, aí eu acredito que o Denver de fato seja favorito, mas uma linha que eu achei muito interessante aqui para você trabalhar com linhas de múltiplas, triplas, duplas, por exemplo, é a linha de pontos baixas do Donovan Mitchell, 16.5, e a linha de pontuação dele está em 21.5. O mercado ainda entende que, de fato, ele como é um jogador que está voltando de lesão e os últimos 4 jogos ele ficou abaixo, ele não deve produzir tão bem assim hoje, mas é uma boa oportunidade porque é uma linha muito baixa para ele. Ele está sempre ali na casa dos 24, 25 pontos. Se a gente for observar, mais de 16 pontos, 5 pontos, ele conseguiu fazer em grande maioria dessas últimas 15 partidas, com diversos jogos de 30 pontos ou mais. E é óbvio que ele ainda está voltando a um bom ritmo, como a gente disse para vocês. Mas de toda forma, geralmente o melhor caminho para você ferir a equipe do Denver Nuggets é atacando o garrafão, ferindo ali o Nikola Jokic. E o jogador que tem o melhor desse movimento de fora para dentro ainda é o Spider. Então vamos ficar de olho nesse jogador para um possível over. E essa linha de 16.5, eu não duvido nada ela aparecendo ao vivo ali, pagando em torno de 1,50 a 1,80. Então fiquem de olho no ao vivo para trabalhar com o Spider. Mas agora sim, vamos de um palpite para vocês. Nets e Lakers se enfrentam hoje. Os dois times aqui tem um jogo recente em que eles se enfrentaram, não tão recente, né, mas o único confronto dessa temporada e que aconteceu já em 2024, a gente teve 242 pontos. Os Lakers é um time que melhor ataca do que defende e é um time que tem caixas legais para poder machucar esse Brooklyn Nets. Só que o Brooklyn Nets vai enfrentar esse Los Angeles Lakers, que, como eu disse, é uma defesa frágil. Se a gente for olhar os últimos 10 jogos aqui dos Lakers, a gente vai ver que eles sofreram uma média de 118 pontos por jogo, mas eles sempre pontuaram bem também, marcando 120 pontos ou mais em 70% dessas partidas. Então, o nosso palpite para Lakers e Brooklyn Nets vai ser um over na pontuação acima de 221.5 pontos, 222.5 ali dá para trabalhar. A linha que o mercado trouxe para a gente é de 221.5, pagando em 50, porque eu já acho bom o suficiente. Bom, a gente está falando aqui de um Lakers que, como eu disse para vocês, não é uma defesa espetacular. Eles são quase uma das 10 piores defesas da NBA, estão na metade de baixo da tabela, mas ainda assim é um time que tem um ritmo alto, isso que importa. É o 4º time mais rápido da NBA e isso proporciona muitas posses para eles, mas também para os seus rivais. Quando a gente fala dos rebotes defensivos, aqui eficiência, né? Nos rebotes defensivos, o Brooklyn Nets é quase um dos 10 piores da NBA. Com isso, os Lakers podem ter pontos de segunda chance, corrigindo arremessos errados e pegando rebotes ofensivos. Outra coisa interessante que a gente traz aqui para vocês é quando a gente fala de defesa versus posição. A gente está falando de um LeBron James e de um Anthony Davis que devem ferir esse Brooklyn Nets, que só tem o Nicholas Claxton de grande defensor no garrafão, mas ainda assim é um jogador que fisicamente, para mim, não parece capaz de segurar esses dois jogadores. Só que para a posição de armador também, que é onde eu considero que você tem ali muito poder de fogo do lado dos Lakers, com o D'Angelo Russell, Austin Reeves, o Taurean Prince e também o Dinwiddie, o Brooklyn Nets é o 4º time mais vazado da NBA para armadores e também o time que mais sofre bola de 3, além de ter a lei do ex aí do D'Angelo Russell, né, que pode ajudar essas linhas a serem puxadas para cima.
Outro número interessante que a gente traz aqui para vocês é o número alto de bolas de 3 que o Los Angeles Lakers acaba sofrendo por jogo. E isso também pode ajudar a gente a conseguir uma linha de pontuação mais alta. Lembrando que mais da metade desses últimos 10 jogos analisados dos Lakers, a gente terminou até com folga aí acima dos 221,5 pontos. E hoje contra os Nets, eu acredito que isso deva se repetir. Os Lakers são dos 10 times que mais sofrem pontos em primeiro tempo na NBA. Também fiquem de olho aí, quem sabe, uma boa pontuação dos Nets no primeiro tempo, principalmente também porque eles estão jogando em casa. E, como eu disse para vocês, os Lakers são o terceiro time que mais sofre bolas de 3 por jogo, sofrendo 14,4 nos jogos fora de casa, ou seja, um número maior do que a sua média natural. Vamos partir aqui para Hornets e Clippers e também para Raptors e 76ers, porque a gente vai fazer uma duplinha nesses jogos. A gente acredita que os Clippers devam pontuar bem contra esse fraco Charlotte Hornets, desfalcado de diversos jogadores, e a gente também acredita que o Philadelphia deva pontuar bem contra essa péssima defesa do Toronto Raptors. Então a nossa duplinha vai ser a seguinte: a gente vai aqui nas linhas do Los Angeles Clippers, vamos colocar acima de 107,5 pontos, tá? Só arrumando aqui essa linha dos Lakers. E agora a gente vai duplar ali com a pontuação, como a gente disse para vocês, do 76ers. Infelizmente o 76ers não é um time tão confiável assim para pontuar, mas o Toronto Raptors é um time que dá motivos para a gente acreditar de que eles não vão se defender tão bem. Vamos aqui acima de 105,5 pontos dos 76ers, beleza? Por que a gente acredita nisso? Bom, Charlotte Hornets nos últimos 7 jogos sofreram 107 pontos ou mais em todas as partidas, 109 pontos ou mais em 6 dessas 7 partidas recortadas, o que é uma média bem alta, e eles também vêm piorando com o decorrer dos jogos. Isso que eles enfrentaram vários times lentos ou que pontuam um pouco, como o Orlando Magic, o Cleveland 2 vezes e o próprio Philadelphia, como a gente especificou para vocês. A gente está falando de uma das piores defesas da NBA. Nesse momento o Hornets é a terceira pior defesa da liga e de um dos melhores ataques, o quarto melhor ataque por 100 posses de bola, esse Los Angeles Clippers, que com Russell Westbrook aumenta um pouquinho o seu ritmo, tem mais posses de bola por minuto e com isso um All-Star ali, né, um MVP também no seu banco para poder ajudar a produzir bem em pontos. Charlotte Hornets é um time que sofre muitas assistências, então fiquem de olho até num possível over assistências do James Harden, também ali do próprio Russell Westbrook, eles que são o terceiro time que mais cede assistências para armadores em toda a NBA. Mas a gente vai acreditar nessa boa pontuação, também porque o Charlotte é um dos times que mais sofre bolas de 3 por jogo, o quinto que mais sofre bolas de 3, e a gente está falando de um Clippers que tem uma das 5 melhores eficiências, aproveitamento nesse território triplo. O rebote defensivo do Charlotte Hornets também não é grande coisa, quase um dos 10 piores da NBA, isso dá pontos e chances, né, de pontos de segunda chance dos Clippers, para que eles consigam rebotes ofensivos, corrijam arremessos errados e pontuem numa segunda oportunidade. O mesmo vale aqui para o Toronto Raptors, que encara o 76ers. O Toronto tem o segundo pior aproveitamento em rebotes defensivos da NBA, então pontos de segunda chance para o 76ers. Defensivamente, o Toronto Raptors é uma das 10 piores defesas da NBA, e a gente também está falando de um Toronto que nos últimos 20 jogos, principalmente porque eles estão sem Siakam e o Giannonobi, que foram trocados, Jakob Poeltl e também o Scottie Barnes, que são seus principais protetores de aro, de fora, machucados. A gente teve aqui um Toronto Raptors com nível muito baixo, que sofreu quase 120 pontos por jogo de média, né? Sofreram ali 119,7 mais ou menos pontos por jogo nesse período, e eles também sofreram 111 pontos ou mais em 17 desses últimos 20 jogos aqui que a gente trouxe para vocês. Um desses jogos que eles ficaram abaixo foi contra o Charlotte Hornets, que é um dos piores ataques da NBA também. E lembrando também que o Philadelphia 76ers tem nos seus principais jogadores Tobias Harris, Buddy Hield, Kelly Oubre e também o Tyrese Maxey, jogadores que jogam ali na armação ou são alas armadores. E para jogadores dessa posição, a gente tem um Toronto aqui que é o segundo jogador que mais cede, segundo time, né, que mais cede assistências para jogadores dessa posição. E para a posição de ala, onde joga o Tobias Harris, o terceiro melhor jogador à disposição desse time da equipe do 76ers, do Toronto é o time mais vazado, também um dos que mais sofre bolas de 3, nesse momento que mais sofre bolas de 3 na competição. Então a gente tem aqui muita chance deles pontuarem bem com o Buddy Hield, com o Tobias Harris, com o Kelly Oubre e com o Tyrese Maxey conseguindo produzir bastante nas assistências. Beleza? Agora vamos falar aqui de Wizards e Heat, e a gente também vai trazer uma duplinha para vocês. A gente espera que o Heat pontue bem e que o Warriors também pontue bem. Mas antes da gente seguir para nossa análise, pessoal, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like. A meta é de 200 likes e não custa nada. Só clicar no botão de joinha que está aqui embaixo,
vamos caprichar aí no botão de joinha pra gente entender que vale a pena trazer palpites aos finais de semana para vocês. E também não se esqueçam de conhecer a EstrelaBet, o nosso parceiro, o link dele está aqui na descrição, onde você pode criar o cadastro e ter acesso a bônus de até 100% e também promoções exclusivas. Não só promoções ali na hora do seu cadastro, mas também que vão pintar ali na página inicial de vocês, volta e meia, não só em relação a basquete, mas diversos outros esportes. Beleza? Então, aproveitem e criem cadastro através do link que está aqui embaixo e conheçam essa que é uma das principais casas de apostas do Brasil. Então vamos aqui de acima de 106,5 pontos do Miami Heat, que enfrenta uma defesa frágil, tá? Essas linhas estão se movimentando durante o dia, então fiquem de olho. Até no ao vivo dá para vocês pegarem ela pagando em torno de 1,50 sem precisar de duplas. A gente só tá trazendo alguns exemplos aqui para vocês. E aí vocês escolham o que for melhor para a bet de vocês. E vamos de acima de 108,5 pontos dos Warriors. Por que a gente acredita nisso? O Wizards, nos últimos 20 jogos, eles sofreram mais de 120 pontos por jogo de média. Eles sofreram aqui 108 pontos ou mais em 16 desses 20 jogos, incluindo contra o Miami Heat. E mais do que isso, é um time que tem um dos garrafões mais vazados da NBA. E essa pontuação por dentro, quando a gente fala de Miami, é um setor favorável, porque eles têm o Jimmy Butler, o Bam Adebayo, o Jaime Jaquez, que também infiltra bastante jogadores altos suficientes para produzirem bem nesse setor. Não à toa, o Washington é o time mais vazado para pivôs na liga e também é o time que mais cede rebotes. Então fiquem de olho em uma noite especial do Bam Adebayo. Porém, para a posição de ala, que é a posição do Jimmy Butler, eles são o time que mais cede pontos, né? O segundo, na verdade. Eles são também o terceiro que mais cede rebotes e também são o segundo que mais cede assistências. Fiquem de olho ali no over rebotes mais assistências do Jimmy Butler. Em relação à pontuação, nunca dá para saber, né? Se ele vai levar a sério o jogo, vai arremessar o suficiente. Mas ainda assim, todas essas possibilidades são interessantes para esse jogador, principalmente sem um Tyler Hero, porque os números do Jimmy Butler sem um Tyler Hero aumentam bastante. Claro que eles trouxeram Terry Rozier para a posição também, mas ainda assim, vamos ficar de olho que ele deve produzir bem hoje, beleza? Então a gente acredita nessa boa pontuação, também porque o Washington é a segunda pior defesa da NBA, em relação ao aproveitamento de rebotes é o pior da liga, então pontos de segunda chance devem acontecer aqui, além do Wizards hoje jogarem em casa. Então eles vão ditar o ritmo do jogo, eles jogam um ritmo mais rápido da NBA, e jogando um ritmo rápido, você gasta pouco relógio, gastando pouco relógio, vocês têm mais arremessos durante uma partida. Então mesmo que o Heat não esteja calibrado, eles devem ter pontos e chances o suficiente para produzirem bem. Já os Warriors também vão fazer um jogo rápido contra o San Antonio Spurs, que é nesse momento da competição o terceiro time mais rápido da NBA. O próprio Golden State Warriors é quase um dos 10 mais rápidos, só que o San Antonio é uma das 10 piores defesas da liga. Então o Golden State Warriors deve produzir bem. Eles estão quase aqui entre os 10 melhores ataques da NBA, tem um volume muito alto de bolas de 3, a gente sabe que faz parte do DNA e do estilo de jogo deles. E quando a gente fala aqui de bolas de 3 sofridas por jogo, a equipe do San Antonio Spurs nem sofre tanto assim. Mas quando a gente coloca aqui em relação ao aproveitamento deles de defesa de perímetro, aí a gente tem um encaixe aqui legal para o Golden State Warriors produzir bem, porque o San Antonio Spurs é o quinto time com pior aproveitamento em defesa de chutes do perímetro da liga. A gente também está falando de um Golden State Warriors que não só usa e abusa dessa bola no território triplo, mas eles também têm um bom aproveitamento. A gente está falando aqui de um dos 10 melhores aproveitamentos em bolas de 3 da liga. Beleza? Então a gente tem um encaixe aqui bem legal. A equipe dos Spurs também são um dos 10 que mais cedem assistências por jogo. E o Golden State Warriors é um time que produz muitas assistências, né? É o quarto que mais gera assistências. Então olha ali também nas assistências do Chris Paul, por exemplo, que deve ser um jogador bem produtivo nessa questão. Hoje é um cara que a gente gosta de investir nele, indicar lá no nosso grupo VIP quando enfrenta o San Antonio Spurs. E geralmente as linhas dele, desde que ele chegou nos Warriors, estão baixas. Então, dependendo, pode ser um jogador interessante também. Tips como essas e análises aprofundadas a gente traz no vídeo. Para você fazer parte, é só chamar no WhatsApp, chama lá o Matheus, conversa com ele, sem compromisso, e olhem todos os benefícios e conteúdos exclusivos que a gente traz lá para vocês, além de vídeos também para quem é membro do canal, clicando no botão de Seja Membro aqui embaixo. Você vai ter acesso a muitos desses conteúdos também por um valor menor, e também vai ter acesso a vídeos exclusivos, então contribuam para que o Cesta de Trade continue existindo, beleza? Agora, pessoal, vamos encerrar aqui o nosso vídeo com um palpite entre Kings e Jazz. Aqui a gente acredita em uma pontuação de alto nível do Sacramento Kings, mas dessa vez a gente só vai trabalhar com a pontuação deles, individualmente, sem dupla e sem depender de que o Jazz também seja produtivo, apesar de entender que esse pode sim ser um jogo bem over, tá? A linha tá baixa, fiquem de olho e eu acho que
como o Sacramento Kings é um dos 10 times que mais sofrem bolas de 3, o Utah Jazz pode ajudar essa linha a ser puxada para cima. Porém, eu acho que vale o risco a gente depender somente do Sacramento Kings também. Então vamos colocar aqui acima de 114,5 pontos dos Kings e acreditar que eles vão deitar em cima do Utah Jazz, que nos últimos 20 jogos também sofreram uma média de pontos muito alta, né? Mais de 221 pontos por jogo de média. Mais de 121 pontos de média, desculpa, eles sofreram nesse período, sofreram mais de 114 em 16 dos últimos 20 jogos e sofreram menos contra o Houston, San Antonio Spurs e o Minnesota Timberwolves, por exemplo. Vou excluir aqui o Dallas Mavericks porque aí sim eles mostraram força na defesa, mas contra esses outros 3 times que eu citei aqui para vocês, a gente tá falando de 2 ataques que não são tão produtivos assim. Quando a gente fala de San Antonio Spurs, é um dos 10 times com menos pontos por jogo na NBA. Quando a gente fala de Houston Rockets, a gente também está falando de um time de meio de tabela, e o Minnesota também é um time ali de baixo, né, do meio da tabela. E quando a gente fala da eficiência do ataque dessas franquias, eles não atacam tão bem assim. Por 100 posses de bola, a equipe dos Spurs é o 5º pior ataque, o Houston Rockets é quase um dos 10 piores e o Minnesota é apenas o 18º da liga. Diferente do Sacramento Kings, que é um time que sempre está brigando ali, né, para entrar no top 10, a equipe do Jazz é a pior defesa por 100 posses de bola que a gente tem na NBA, é também um dos 10 times mais rápidos, os Kings também gostam de um ritmo mais rápido, então vão ter posses de bola suficiente hoje para produzir bem. O Utah Jazz, em relação a rebotes, eles não permitem tantos pontos de segunda chance quanto a gente gostaria, mas o Sacramento é um dos times que mais arremessam no território triplo na liga, e o Utah tem o pior aproveitamento em defesa de perímetro na NBA. Quando a gente fala aqui do Sacramento Kings, em relação a bolas de 3 feitas por jogo, é o 5º time que mais pontua dessa forma na liga, mas como eu disse, em número de tentativas eles também tentam muito. É o 4º time que mais tenta arremessos desse território na NBA. Quando a gente fala de pontos produzidos por jogo, ou seja, a média do Sacramento Kings é de 117,1 pontos por jogo, então eles devem ultrapassar hoje contra esse que é uma das piores defesas da NBA, um dos times mais vazados também, e um rival no qual eles costumam se sair bem na hora de pontuar. Então vamos acreditar que nesse over do Sacramento Kings, e lembrando, o Jazz, eles protegem bem o garrafão ali com o Walker Kessler, principalmente quando ele entra. Então o Sabonis deve rodar o jogo, deve distribuir muito bem para que seus companheiros abertos pontuem de 3. Então olho nas assistências desse jogador também. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Palpites ali dos outros jogos, Houston e Dallas, Timberwolves e Bulls, Knicks e Thunder, a gente passa de forma exclusiva para quem é VIP. Seja você também, é só chamar no WhatsApp que está aqui embaixo. Falam com o Matheus, tirem suas dúvidas e vejam se vale a pena. Só do conhecimento e material que a gente envia para vocês e que vocês só encontram lá, vocês vão dizer, caramba, já valeu a pena. Muito obrigado pela audiência de todos e falou!